Hello, mulheres! Como vocês estão? Hoje eu tô toda de verde, a cor da esperança. Verde, verde, verde. Eu te quero muito verde. Deixa eu fechar aqui a bordo. Arrou, gente. Então, quero saber como vocês estão e se vocês estão mantendo a frequência elevada, se cuidando das suas coisas, dos seus afazeres, do seu propósito de vida, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, tá muito lá pra fora. Evitando ficar conectado em notícias que não são relevantes para a nossa vida, né? Não estou dizendo que o todo no planeta não é relevante para a nossa vida. Mas assim, tipo, uma pessoa se machucou, você é médico? Não. Então, você não é médico. O médico vai olhar de perto para aquela pessoa. Você vai ficar no teu lugar, elevando a tua frequência. Então você vai estar colaborando com a frequência do planeta. Outra coisa importante que a gente precisa entender, por mais difícil que seja a gente entender, né? Que existe uma programação de vida para cada pessoa que está encarnada aqui no planeta. Cada pessoa. E por pior que seja um acontecimento, é aquele acontecimento que é necessário para aquela alma, né? Isso é muito difícil da gente entender. Mas quem já tem um caminho trilhado no caminho da consciência sabe disso. E quem tem visão espiritual, como eu, por exemplo, tenho, aí é que a gente sabe mesmo, né? Na semana passada, quando eu estava muito impressionada, né, com as notícias, um dos meus guias, ele veio conversando comigo e me mostrando fases da minha vida. Deixa eu esquentar isso aqui, tá frio pra caramba. E me mostrando fases da minha vida. E ele falando assim pra mim, ele falou uma palavra, falou assim: não tem nada errado, Carla. E aí a gente pensa, pô, como que não tá errado, né? Então, tá tudo dentro de uma grande construção, de uma enorme teia de sincronicidades, né? Eu me lembrei, inclusive, uma das coisas que ele fez eu lembrar, que ele pediu para eu lembrar, né, que ele estava me mostrando coisas da minha vida e me lembrou de um fato, por exemplo, de uma conhecida que eu tinha lá no Rio de Janeiro, que na época que teve aquele tsunami na Indonésia, ela estava na Indonésia, ela tinha ido viajar, ela, o marido e o filhinho bebê, devia ter uns 2 anos. E depois ela me contou, depois que ela já estava no Brasil, a gente se encontrou, porque ela tinha, talvez ainda tenha uma loja lá na Barra da Tijuca, de móveis da Indonésia. Muita gente sabe dessa história dela. Então ela me contou o seguinte, que eles estavam a passeio na Indonésia, lugar lindíssimo, estavam também comprando, né, objetos para a loja deles e tal. E ela, de repente, ela começou a sentir uma angústia que não sabia de onde veio. E falou com o marido dela: olha, não tô me sentindo bem, não tô mais assim, de enlouquecer. Aí ela ligou para a família dela, para os pais, né, para todo mundo, para saber se estava todo mundo bem. Ela falou: gente, está acontecendo alguma coisa. Vocês estão bem? A pessoa: tá tudo bem.
Ela fala, não, vocês estão mentindo pra mim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí desligou o telefone. E ela continuou, até que ela falou pro marido, vamos pegar nossas coisas, vamos embora agora. Ele falou pra ela, você tá louca, a gente mal chega, vamos agora. Ela falou que mal pegou as coisas, jogou na mala, foi para o aeroporto, primeiro avião de volta pro Brasil, ela foi embora. Quando ela estava ainda no voo, aconteceu o tsunami. Então, assim, gente, quando a gente não é para estar num lugar, a gente não vai estar, né? Então, óbvio que a gente não vai julgar, não tem nada de falar, tá certo, é errado, é pecador, nada disso. É o caminho do espírito, o caminho que a pessoa precisa passar, não a pessoa, mas a alma, né? A alma. Então, tudo ali tem um motivo. Outra coisa que o planeta Terra, ele recebe almas de vários outros lugares, de vários outros planetas, né? Aqui é um mundo onde várias camadas, eu quero falar vários tipos, tem uma diversidade muito grande de espíritos que reencarnam, dos mais primitivos aos mais evoluídos, né? Então, por isso que ainda existe muita barbárie no planeta Terra, porque a quantidade de espíritos primitivos e ainda muito grosseiros ainda encarnou aqui, né? Agora a gente está começando, há já alguns anos, a ter espíritos de frequência mais elevada, espíritos mais esclarecidos e espíritos que vão habitar a nova Terra, né? Essas crianças que estão nascendo agora, a maioria delas são espíritos da nova Terra, que vão aí seguir nesse caminho, né? Que muitos de nós estamos abrindo esse novo mundo. E principalmente os trabalhadores da luz. Então, meu guia me fez lembrar dessa história e me mostrou outras coisas minhas, né? Como, por exemplo, uma vez eu estava fazendo essa viajantinha, que ainda não existia viajantinha. Eu estava indo para São José e eu parei num sinal vermelho, eu parei. Sinal rubro, eu parei o carro. Quando eu parei, eu estava freando assim, o carro parando, veio uma voz e falou assim, passa para a direita. E aí eu virei rapidamente e passei para a pista da direita. E na pista onde eu estava veio uma moto com 2 rapazes, mas eles caíram onde o meu carro iria estar parado, né? Eles iriam bater no meu carro, enfim, toda aquela questão que a minha alma, o meu espírito não estava envolvido, não precisava estar envolvido, né? Ele não precisava estar envolvido. Enfim, então a gente precisa entender isso. Isso não significa que a gente não se compadeça, não tenha compaixão, não sinta dor e até não sofra com isso, né? Que não, óbvio. Mas nós precisamos, como eu falei, quem não assistiu as 2 últimas lives, gente, de domingo à noite, assista, tá? Que é importantíssimo para a pessoa aprender a elevar a vibração. Quando a gente está... Deixa eu dar um gole aqui na água. Eu tô passando agora pelos vales aqui, a coisa mais linda. Primeira vez que eu vim aqui, quando eu tava vindo, primeira vez para ver uma casa, quando eu virei numa curva dessas, que ainda não é, quando for a curva, que eu chamo curva da gratidão, eu simplesmente fui tomada, arrebatada por um choro de gratidão que eu nem sabia de quê, né? E
Hoje em dia eu sei, é essa curva aqui, ó. Essa curva aqui que eu vou passar, que tem aqui do lado. Não, curva não tem lado, é dos dois lados, né, Carla? Deixa eu beber água direito, senão eu não consigo falar. Porque eu já tava fazendo um monte de coisa em casa antes de sair. Aí eu falei assim, quando eu entrar no carro, eu bebo água. Pra não parar ainda dentro de casa e beber água. Na cozinha, eu falei, quando eu entrar no carro, eu bebo água lá andando, que já vou, você já vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu não bebo água, eu bebo um rio, né, gente? Eu não sei como é que o Hélio Couto consegue dar um golinho assim. É pessoa de luz, né? Pessoa iluminada. Vai fazer o quê? Arro, Hélio Couto, ó. Trabalhador da luz, né, gente? Então, assim... Ai, lá. Já até esqueci o que eu tava falando. A curva da gratidão, que a curva tem dois lados. Aumentar o ar que já tá quente. Deixa eu me lembrar exatamente do ponto onde eu parei. Então, quando a gente está assistindo esses acontecimentos planetários, não é que a gente não fique chocado com tudo isso e sofra até, né? Mas, aí voltando ao ponto, quando a gente está num caminho de autoconhecimento para a elevação e a iluminação, que a iluminação é o objetivo da nossa existência, né? Voltar ao sagrado, voltar a Deus, voltar para casa. E experimentar todos os prazeres mundanos, que são os prazeres da vida terrena, se desgostar deles, porque a gente vai sofrer, né? Todos eles levam ao sofrimento. E aí a gente volta para casa. A gente aprende vivendo os erros e volta para casa, que é voltar para o amor. Então, assim, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho e avançando, a gente vai aprendendo a neutralizar os sentimentos. Qualquer sentimento, um sentimento que gera dor, né, de tristeza, quanto também um sentimento de alegria. Então, assim, se acontece alguma coisa, você... tô muito alegre! Você volta pro centro. Quando acontece alguma coisa, eu tô triste, volta pro centro. E a gente vai treinando a neutralidade. Treinando a neutralidade. E na neutralidade é que Deus pode passar no nosso canal, tá? O divino, ele habita um lugar de paz pacífica, silenciosa, neutra, né? Então imagine que Deus criou o mundo e ele assiste a humanidade se perdendo. Compreende? E qual é a frequência de Deus? É o ser, é o é. Eu sou. Eu sou. Eu sou, não tem nem pra lá nem pra cá, não tem opostos, não tem polaridades. E o que isso colabora com o planeta, para que a gente possa fazer a nossa parte e ajudar a eliminar o sofrimento do planeta, para que haja luz vibrante e para que haja paz. Encontrando o neutro e voltando para o neutro diante das adversidades, dos acontecidos, né? Então, quando a gente fica sabendo desses acontecidos, ontem mesmo eu entrei no Instagram, que eu não tenho entrado, né? Já entro pouco,
E tô entrando menos ainda, porque quando eu entro, às vezes passo uma notícia dessa de pessoas queridas que eu sigo e que postam alguma coisa sobre as desgraças, né? E aí ontem eu entrei, eu vi uma cena, cara, eu levei meia hora para restabelecer a ordem dentro de mim novamente, né? A neutralidade. E mesmo assim não sentia sentimento de raiva, nada disso. Eu senti muita piedade, né? E precisa neutralizar. E o que acontece? Um mundo de luz, não existe, né? Nada desses sentimentos de piedade, porque não há nada que você tenha pena. Entendeu? Não existe sentimentos de ingratidão, não existe sentimento de raiva. É por isso que a gente precisa aprender a neutralizar, para que a gente possa ter a chave para entrar nesse novo mundo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Não é? Então, o que tem na nova Terra, o que tem na quinta dimensão, tem paz, tem amor, tem gratidão, tem pessoas colaborando uma com as outras, tem pessoas contribuindo uma com as outras. Então, é um mundo feliz. Se é um mundo feliz e pleno e pacífico, não há nenhum tipo desses sentimentos que a gente está acostumado a ver aqui. Então, eu vou habitar uma dimensão onde eu vibro já, aqui e agora. Então, mesmo estando aqui no planeta Terra, que ainda é denso, quando a gente já está neutralizado, né? Já está pacífico, já está vibrando no amor, e pensamentos, sentimentos e atitudes conectadas com o eu sou, você já está vivendo na quinta dimensão, né? Então, o teu campo, ele tem uma determinada proteção, você já não, as pessoas já não te enxergam, não te veem, determinadas pessoas que estão muito densas. Determinados perigos você passa ali batido, né? E tô me lembrando de outra questão assim, que vejam como é interessante. Eu não bebo bebida alcoólica já há 8 anos, de 8 para 9 anos, né? Antes sempre bebia uma cervejinha, um vinho. Já teve momentos em que eu queria beber mais, não quantidade, mas todo dia eu queria beber. Sabe aquele, todo dia você tá querendo que dê 20 horas para você beber sua latinha de cerveja? Eu já fui assim um tempo, um pouco tempo. Aí eu falei, Carla, ó, isso é alcoolismo, hein? Isso é alcoolismo disfarçado de alegria, de celebração. Cuidado. Aí eu falei, é alcoolismo. Aí já não era mais uma latinha, já comprava 2 latões, entendeu? Colocava eu gostava de beber cerveja em taça de cristal de boca bem fina, aquelas taças bonitas, que tem aquele corpo e vão afilando, né? Coisa boa, né, gente? Aí, ó, eu, botava aquela taça no congelador para ela ficar branquinha de gelo, colocava a cerveja no congelador. Sinto muito se eu tô dando água na boca de vocês. Pra mim já não tenho mais água na boca nenhuma. Aí, ó, dava 20 horas, 19h30 eu já tava abrindo a latinha e bebendo. Aí, minha consciência, Carla, hello, hein? Ó, isso aí é alcoolismo disfarçado de alegria. Eu tô tão feliz que eu vou celebrar. Pois é, né? Então, vai entrando aí no buraco negro. Depois, não reclama. Aí, eu falei, é isso mesmo, arrom. E aí, parei, né? Parei. E bebia uma vez lá, outra cá. Agora,
Quando me mudei para Jacareí, que entrei no meu processo de transmutação eletrônica mesmo, parei de beber completamente. Na verdade, que eu tô lembrando aqui, com o advindo da ayahuasca para minha vida, e a pessoa que consagra a ayahuasca como eu, com seriedade, com responsabilidade, a ayahuasca, ela vai retirar a gente de tudo que não está alinhado com o divino. Bebida alcoólica, vícios de qualquer tipo, alimento que tenha sangue, tudo isso, né? Então, em Jacareí, eu percebi que eu não tinha mais vontade de beber. Eu tinha lá minhas taças e passou um tempo que eu falei, vai, coisa estranha, tem uns 8 meses que eu nunca mais bebi uma cerveja, vou comprar uma cerveja. Aí fui no mercado, comprei uma cerveja, comprei uma pizza também, botei a taça no congelador. Gente, a pizza ficou pronta. Quando eu abri a cerveja, coloquei na taça e fui beber, me veio uma ânsia de vômito. E aí eu cuspi na pia e joguei toda a garrafa de cerveja fora. E dali eu dei todas as minhas taças, meus apetrechos de bebidas e doei, me desfiz e nunca mais eu senti vontade de beber. Nem vinho, Carla. Nem vinho. Desculpe o agudo, tá? Nem eu aguento com os meus agudos, mas eles às vezes acontecem. Nem vinho, né? E hoje, no meu entendimento, no meu ponto de vista, qualquer coisa que te entorpeça, te entorpece. Que seja o mínimo que você não está na tua consciência plena, ele te entorpece, entendeu? Aí a pessoa, mas você toma ayahuasca. A ayahuasca não te entorpece, a ayahuasca te dá consciência sobre você, né? A ayahuasca é um enteógeno, é um expansor de consciência. Deixa eu voltar ao assunto que a gente estava falando, e aí eu posso fazer uma palhinha sobre a ayahuasca. Então eu quero explicar para vocês que nada é por acaso, né? Essa frase às vezes corrói a gente por dentro, mas todos os acontecimentos, eles fazem parte de uma grande teia que foi tecida pelas nossas vidas pregressas, pelas nossas próprias escolhas, né? A questão é que a gente esquece, quando a gente reencarna, a gente esquece. Aí, então a gente precisa neutralizar os sentimentos. Se vocês querem viver num mundo de paz, vocês precisam vibrar somente paz. Precisam ter consciência plena de seus pensamentos, de seus sentimentos, e a qualquer deslize vocês retornarem. Tem sempre um eu observador, prestando atenção, né? No que está acontecendo. Você já não está mais a esmo, entendeu? Não está mais à deriva, não está mais solto, que nem um navio solto, sem bússola, sem comandante, sem capitão, vivendo à mercê de pensamentos aleatórios. Você tem plena consciência de tudo o que está acontecendo dentro de você, né? Então é muito importante a gente trilhar um caminho de autoconhecimento verdadeiro, que não seja balada espiritual, aquele ui, 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 ai, 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 tototó, tititi, e que no dia a dia não promove mudança verdadeira na nossa vida. Não adianta você ir num lugarzinho, cantar pra lua, acender fogueirinha e até tomar ayahuasca,
se você não se propõe a fazer as suas mudanças internas, olhar as suas sombras. A ayahuasca, ela vai mostrar para cada um a sua própria alma, onde está. Então a gente vai ver nossas sombras, as nossas distorções, as nossas dores. Ela vai promover cura da criança interior. Ela vai promover alinhamento ancestral. Ela vai promover perdão. Ela vai promover visão do mundo real, o que é o mundo real? O mundo real é o mundo espiritual. Nós somos espíritos, né? Ó, quase que deu de cara com o caminhão. A moto que me passou aqui igual uma louca. Qual é o mundo real? O mundo real é que nós somos espíritos, né? Então, quando a gente começa a ver o mundo real, a gente começa a entender que não tem nada errado. É um entrelaçamento quântico, gente. É um entrelaçamento quântico que vocês não estão entendendo. A ayahuasca, ela tem o espírito da planta, que fala com você, das duas plantas que elas são feitas, a chacrona, que é a planta feminina, e o jagube, que é o cipó, que é a planta masculina. Então, ela tem a própria egrégora da ayahuasca, né? Que a gente pode chamar o espírito da planta. O espírito da planta professora. Então, quando a gente entra na força da ayahuasca, o que significa a força da ayahuasca? Quando ela expande tua consciência e você entra no teu hemisfério direito sem resistir com a mente racional, e você começa a ver-se e ver a realidade espiritual, né? Isso aqui é um enteógeno. E aí você vai ter uma visão de você mesma, né? Por exemplo, uma pessoa que discutiu com outra pessoa e acha que tá certo, que tá certo, que tá certo. Aí, de repente, entra na força da ayahuasca e tem uma nova percepção sobre aquele acontecimento, e ela vai falar: nossa, mas eu não tô tão certa assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí você acaba um trabalho com a ayahuasca, né? E você liga para a pessoa e fala: olha, eu sinto muito. Foi a ayahuasca que mostrou. Então é o espírito da planta. Temos também, por exemplo, espíritos de nossos antepassados que podem vir ter conosco numa experiência. Podemos também ver mentores, guias, né? Como aconteceu comigo. Eu fui desde criança, eu sou vidente, né? E clarividente. E também vejo, ouço. E aí tinham muitos espíritos que me protegiam, me guardavam, me guiavam, que eu ouvia a voz deles, mas eu não sabia quem eram. E depois que eu comecei a consagrar a ayahuasca, eu comecei a vê-los, né? O Pedro Henrique Boiadeiro foi o primeiro deles, que veio com seu chapéu de couro e fez assim pra mim. Pedro Henrique, me desabei no choro. Um espírito que eu vi pela primeira vez quando eu tinha 8 anos, né? Mas a visão que eu tinha dele era só de não era vulto, não. Era uma conformação escura, que era negra, né? De um sujeito de chapéu, de couro, e com aquele manto que cobre o cavaleiro em dia de chuva.
Vocês já viram? Aqui em São Francisco Xavier tem. Quando tem dia de chuva, a cavalgada passa, eles estão todos... Quando eu vejo aquilo eu choro, né? Porque eu lembro do Pedro Henrique. Espírito maravilhoso. Que me acompanhou dos 8 anos de idade até... Deixa eu fazer a conta aqui. 50... até os 56 anos. Lá, quando eu ainda estava na Casa da Montanha, 3 anos atrás, quando ele, numa cerimônia de ayahuasca, ele veio falar para mim que a partir daquele dia ele não ia mais ser o meu guia, que ele ia me passar para outros guias, que o trabalho dele comigo já havia terminado e que a gente tinha fechado com chaves de ouro, tanto ele quanto eu. Eu tinha corrigido todos os meus destemperos, né? Porque os boiadeiros nos planos espirituais, eles são os que corrigem, os que nos ajudam a corrigir. Quando fala boiadeiro, leva a boiada, arruma a boiada. Que boiada é essa? A boiada é a nossa sexualidade, a gula, a visão, a audição, os desejos, o ego. Isso é a boiada, né? E aí, feito o trabalho maravilhoso que ele fez comigo e eu fiz com ele, porque eu sou um espírito muito obediente a meus guias, né? Então, muito dócil de trabalhar com eles. Nunca questionei, nunca perguntei nada, porque eu sabia que eram eles que estavam me conduzindo. E aí, quando eu tô contando, já vem um monte de história, de coisa, eu vou contando para vocês aos poucos. E aí, Pedro Henrique falou para mim: Carla, a partir de hoje, você não me chama mais, porque... Aí me explicou que a gente já tinha feito o trabalho e tal, que ele ia me passar para 2 outros mentores. E que eu não chamasse mais ele. Eu chorei a noite inteira, gente. Olha, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu acordei no dia seguinte com a cara inchada. Eu chorei das 10 horas da noite até o dia seguinte, chorei o dia inteiro também. Deus me livre, como eu chorei. Foi a vez que eu mais chorei na minha vida. E aí, assim eu fiz. Ele pediu para eu doar os objetos sagrados dele para 3 alunos meus. Aí eu chamei esses 3 alunos, ele mesmo veio entregar para os 3 alunos os objetos, né? Consagrou os alunos. Foi interessante esses alunos meus. Alunos que eu digo, pessoas que participaram dos meus trabalhos, dos meus retiros com a ayahuasca e tudo, né? Essas pessoas, elas tiveram sonhos com ele, avisando, tiveram sonhos comigo, avisando, e quando eu liguei avisando, o Pedro Henrique pediu para eu entregar para você. Carla, eu já sabia, né? E ele tinha 3 berrantes, que eram os meus berrantes queridos, que eu tinha um apego por esses berrantes, uma adoração. Eu dei os 3 berrantes de presente para essas crianças, né? Então, assim, a ayahuasca, voltando lá, você pode encontrar com seus mentores, com seus guias, você pode encontrar com Deus, né? Chegar ao todo, ao nada, ao tudo, ao vazio, a percepção de Deus. Que mais? Que mais de coisa maravilhosa, né? Que a ayahuasca proporciona. Obviamente tem um encontro com as sombras, né? Eu passei 1 ano e meio consagrando a ayahuasca uma vez por mês, e durante esse 1 ano e meio ela me levava dos meus 0 aos 7 anos para curar criança interior. Quando a gente está falando de cura da criança interior, também são curas de padrões de antepassados, né? Que ela ia curando. É um trabalho muito maravilhoso. Agora, precisa ver o estágio evolutivo de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa toma ayahuasca e ela só vomita,
só fica defecando com diarreia e é um sofrimento, filha. Aguenta que dói menos. É o estágio da tua alma, né? É o estágio da tua alma. Primeira vez que eu tomei a ayahuasca, aconteceu uma sincronicidade, que a gente chama de coincidência, e eu recebi um convite, né, para ir no Santo Daime. Óbvio que eu tive medo, como todo mundo tem, pelo que foi implantado na gente, de ter pavor da ayahuasca. Mas eu entrei no meu carro, falei pra pessoa, eu vou ver e tal, se eu vou. Aí eu entrei no meu carro e veio uma voz assim, é pra você ir. Aí eu falei assim, tá bom, já que é pra eu ir, eu vou chegar em casa, eu vou pesquisar. E eu entrei num site, de luz da ayahuasca, e ele me disse, aquilo era a minha cara. Eu falei, gente, isso é a minha cara. E enquanto eu estava vendo esse site, eu tive uma visão do mestre Irineu, apareceu no meio da minha sala, com umas ervas na mão, me benzendo. E eu comecei a chorar. E eu não conhecia o mestre Irineu. O mestre Irineu foi um homem, um seringueiro, que ele teve contato com os índios e ele foi o homem que não era índio que tomou a ayahuasca e ele trouxe para os brancos, né, para os não indígenas, a ayahuasca. Deixa eu limpar a memória aqui nesse pedaço da estrada, né? Chama violeta. Eu sou a chama consumidora, consumindo todas as imperfeições aqui e agora. Todas as imperfeições aqui e agora. Aí, ó, eu vi o mestre Irineu, aquele negão de 2,5 metros, 2 metros e tanto na minha casa. E eu falei, gente... Mas nas minhas pesquisas eu vi que ele era o mestre Irineu. Eu falei, gente, como é que eu vi esse homem sem conhecê-lo, né? E aí eu fui consagrar, eu acho que pela primeira vez. E nesse dia que eu fui consagrar, também tinha me vindo, olha, faça aí. Eu recebi o convite numa segunda-feira, o trabalho ia ser no sábado, e falei, faça uma dieta essa semana toda. Se alimenta só de legumes e água. Assim eu fiz. Eu cheguei lá, gente, eu não tive nada. Não passei mal, não tive nada. E as pessoas, nossa, Carla, mas você parece uma veterana. Tomei a ayahuasca, né? Veio a força. Vieram vários guias, recebi várias mensagens, me falaram que eu ia trabalhar com isso, que eu ia trabalhar no sentido, olha, você vai levar isso para as pessoas, mas você não vai ligar a nenhuma religião, você vai trabalhar na terra, com fogueira, né? E eu falei, ok, não sabia nem como, mas eu falei, ok, né? E aí depois a história lá, depois eu conto para vocês. Quando eu fui vomitar a primeira vez que eu tomando ayahuasca, foi na 9ª vez. Eu já estava morando em Jacareí. Minha vida já tinha mudado toda. Eu estava em Jacareí, estava consagrando, e uma guia minha via, eu ainda estava com o cabelo grande, falou assim, Carla, prende o seu cabelo que nós vamos fazer uma limpeza. Aí eu peguei o elástico, prendi o cabelo e fui no banheiro e comecei a vomitar. E o que a gente vomita ali, gente? A gente vomita placas de informações, de implantes que estão no estômago, emoções, raivas, obsessores, seres. É isso que a gente vomita, né? A pessoa que fez uma dieta para tomar ayahuasca. Agora, a pessoa vai comer uma feijoada antes de ir para ayahuasca? Para uma pessoa ir nos meus trabalhos de ayahuasca, eu sou rigorosíssima. Eu vou pedir 10 dias de dieta para a pessoa, né? Não comer carne de nenhuma espécie, não ingerir sangue de nenhuma espécie. Só alimentação leve, cuidado com os pensamentos, para
limpar o máximo. Pra quê? Pra pessoa entrar num trabalho de luz, gente. Senão a pessoa fica lá. Isso é trabalho que se faça? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso não é trabalho espiritual. Entendeu? Trabalho espiritual é subir na luz, gente. Né? É levantar a cabeça, olhar para as sombras e subir na luz. Isso é trabalho espiritual. Então, eu tenho o meu jeito um tanto severo de fazer os meus trabalhos, né? Muito sincero, sou uma pessoa muito sincera, que não fico com papa na língua. Me perguntou, eu vou falar com sinceridade o que eu acho, né? Então, se a pessoa quer fazer um trabalho sério com a ayahuasca, ela precisa levar os conhecimentos que a ayahuasca trouxe para ela para o seu cotidiano e fazer os ajustes, né? Tem gente que toma ayahuasca há 15 anos. Aí chega lá no meu trabalho, não, porque eu conheço a ayahuasca, eu tomo há 15 anos, a pessoa está mais torta do que o pau torto lá no meu jardim. Que não é tomar ayahuasca, gente, é conhecer a vida. A ayahuasca, ela vai expandir a tua consciência para você ver o que você não vê normalmente. Você normalmente não vê as tuas sombras, né? A gente não vê que a gente é egoísta. A gente não vê que a gente é ciumento. A gente não vê que a gente está alcoólatra. A ayahuasca mostra. Mas quem é que vai fazer o esforço para largar o alcoolismo? É a ayahuasca? Não, é a pessoa. Senão não tem mérito. Alguém vai fazer por você, alguma coisa vai fazer por você. Você vai receber a força necessária, você vai receber a sua luz necessária para você sair do buraco. Entendeu? Receber a luz. Receber a luz. Quando eu vim para Jacareí, né? Eu tinha, eu acho que há uns 2 anos, mais ou menos, terminado um relacionamento, que eu tinha quebrado a cara. E eu falei pra mim assim, Carla, você precisa se curar, porque toda vez você se envolve com homens assim. Então, filha, esse problema é seu, você precisa se curar. E eu falei, ok, eu vou me curar. E aí, quando eu vim pra Jacareí, a gente atrai, né? Aí já comecei a atrair homens do mesmo padrão. Aí teve um homem que eu comecei a me interessar. E a gente trocou o WhatsApp e eu comecei a ficar vendo a bolinha verde lá no WhatsApp. Será que tem? Será que tem? Será que mandou mensagem? A gente não fica assim? Fica idiotizado, né? E aí, esse homem, quando eu o conheci, que eu o conheci pessoalmente, né? Foi num lugar. Eu vi que ele não servia. Mas a gente vê que não serve, mas ainda tem muitas partes nossas que estão na sombra, que sintonizam com aquilo. Né? O homem era alcoólatra. À 1h30 da tarde eu estava com aquele cheiro de bebida. Quando cheguei perto, eu vi que era alcoólatra. Mas uma pessoa boníssima, do bem, com assuntos de coisas que eu gosto, falando de planta, falando de... E aí, esses meus outros lados, que tem força na gente, né? Já se encantou. Muito gentil comigo e tal. Bom, aí eu já estava trocando mensagem. E o que aconteceu? Fui fazer a minha cerimônia de ayahuasca. Quando eu estava na força da ayahuasca, veio o vovô Bernardino de Aruanda. Veio em mim, né? E começou a trabalhar e daqui a pouco ele me mostrou a situação. Me mostrou o homem e tal. Aí ele falou pra mim assim...
Você ainda precisa desse sofrimento, minha filha? Aí eu falei assim, não, eu não preciso desse sofrimento. Aí no dia seguinte eu peguei meu WhatsApp, eu bloqueei, eu deletei. Deletar não dá, né? Bloqueei e falei, acabou. E acabou, aquilo dentro de mim foi assim, pá! Então foi a ajuda que eu recebi numa das cerimônias de ayahuasca de um guia meu. Mas você pode receber uma ajuda da própria ayahuasca, né? Da planta, da egrégora da planta, dos guias da egrégora da planta, dos índios espirituais, dos caboclos. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Eu me trato com as medicinas da floresta, com a ayahuasca, né? Atualmente eu consagro, tipo assim, de 2 em 2 meses, né? Quando eu comecei, meus guias me falaram para consagrar sozinha. E assim eu comecei a fazer lá em Jacareí, uma vez por mês, num sábado, uma vez por mês, eu fazia consagração sozinha, eles vinham em mim e iam me mostrando e me ensinando, né? Quando eu me mudei para Casa da Montanha, 2 anos depois de consagrar uma vez por mês, veio o vovô Bernardino e falou assim, agora você consagra todo sábado às 20 horas. Todo sábado. Eu falei, tá bom. E eu morei na montanha 3 anos. Então, durante 3 anos, eu consagrei todos os sábados às 20 horas. E ai de mim se não tivesse consagrado, porque aconteceram tantas coisas que hoje eu vejo que o que me deu suporte foi toda a seriedade com que eu levei aquele trabalho, né? Depois eu me mudei para casa aqui de baixo, e assim que eu me mudei, veio agora. Assim que eu me mudei, deu sábado às 20 horas, eu fui consagrar. E aí veio uma mentora e falou assim, agora você vai consagrar de 15 em 15 dias. Às terças-feiras. Aí eu falei, tá bom. Ok. De 15 em 15 dias. Peraí, gente, tem tanto carro aqui à minha volta que meu tico e teco precisa prestar atenção em outra coisa. Aí, ó. Era só um pouco. Deixa eu finalizar isso aqui, ó. Graças a Deus. Deixa eu voltar agora o meu cérebro onde estava, nos arquivos, né? Gente, eu amo fazer essa viajandinha. Ô, coisa gostosa. Você sabe que às vezes eu pego o celular para gravar vídeo lá em casa, assim, sozinha? Não consigo. Me travo. E eu prometi para vocês, né, que eu vou fazer uma série lá que chama Vida Real. Não sei se vai ser esse nome, mas eu vou fazer. Mas ainda não fiz. Eu já parei umas 3 vezes para fazer. Aí eu falei, mas eu não, sei lá, não tô afim. Aí eu não fiz. Deixa eu voltar ao que eu tava falando. Já esqueci tudo. Se tivesse a live ao vivo, vocês me lembravam, né? Mas como não tem, tô aqui. O Tico e Teco vai me lembrar. Aí o Tico e Teco. Não sei se foi o Tico ou o Teco, mas eles me lembraram. Aí ela falou, ó. Carla, faz de 15 em 15 dias, às terças-feiras. Assim eu fiz. E aí, mais pra frente um pouquinho, ela falou, agora você tá precisando fazer muita coisa no plano material. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma vez por mês só. Aí eu passei a fazer uma vez por mês
E depois foi me orientado para eu fazer uma vez a cada 2 meses. Assim eu estou fazendo, né? Assim eu estou fazendo, uma vez a cada 2 meses. A próxima cerimônia eu faço sozinha, né? Quando eu entro na força da ayahuasca, os meus guias vêm e ficam comigo e a gente sai para trabalhar. Eu saio desdobrada com eles para trabalhar. Eu trabalho para mim, para meus alunos, as pessoas que estão em todos os meus trabalhos, pessoas do grupo do Telegram também, pessoas do YouTube, a minha família e planeta, né? Já trabalhei muito fazendo resgate em umbrais com equipe de Exus, muito mesmo. Equipes. Ai, eu não posso falar que eu choro porque, olha, é maravilhoso trabalhar com eles. É maravilhoso. É maravilhoso. Aí, num desses trabalhos, após ter completado vários e vários trabalhos com eles, eles fizeram uma consagração para mim, me dando um nome, né? Águia dos Belos Horizontes. E fui batizada pela Cabocla Jurema, com os testemunhos de vários espíritos nobres, trabalhadores. E depois, num outro trabalho que eu fiz, né? A gente estava voando para ir em determinados lugares trabalhar. E aí seu Belo Horizonte falou, ó, agora você vai comandar a tua egrégora e fazer o trabalho. Como honrando o nome que você recebeu no plano espiritual, né? E aí foi muito engraçado que a gente começou a se dirigir para um lugar, agora não lembro direito, para um lugar espiritual que a gente estava indo trabalhar. E quando o negócio começou a apertar, eu olhei para o lado para ver quem ia me ajudar. E ele falou, não, é você que vai comandar. Aí eu olhei para o outro lado, procurando meus guias. Ele falou, não, de novo, ele falou, não, é você que vai comandar, você vai direcionar. Para onde você vai? Para onde vocês vão? O que você vai fazer? Agora, o que você vai fazer? E, gente, é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Tá. E, ao mesmo tempo que eu senti uma emoção muito grande de estar liderando uma equipe espiritual, tinha hora que eu via que eu fazia uma menção de olhar para o lado para ver quem estava, né? Quem era maior do que eu para me ajudar. E ele falava, não, é você que vai guiar. Uau, foi maravilhoso esse dia, foi maravilhoso, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é isso. Agora, não interessa ter uma pessoa como eu no mundo, uma pessoa que não consome droga, não consome cigarro, não consome bebida alcoólica, não consome medicamento alopático, não faz fofoca, não faz maldade para os outros, não deseja o mal para os outros, não está endividada no banco. Não interessa para a sociedade uma pessoa dessa, entendeu? Não interessa. Então, imagina um mundo cheio de pessoas assim. Não interessa. Então, não se aproximem da ayahuasca. Tenham medo da ayahuasca. A ayahuasca é má, faz mal, ela mata as pessoas. Ela vai matar teu ego. A ayahuasca vai matar teu ego. Estão entendendo? Então, assim, já eu tô chegando no meu posto de gasolina. Hoje eu falei tantas coisas, a gente começou num ponto e entrou pro outro. É como uma conversa natural que vai. Eu acredito, às vezes eu falo assim, comigo, né? Eu tava falando, acabei esquecendo. Mas não é, isso é o fluxo, né? É o fluxo do que é necessário falar. Uma parte já basta, uma vírgula já completa.
E já é o suficiente para a gente poder seguir os nossos caminhos, buscando sempre a neutralidade, sempre o bem, sempre o nosso bem, o nosso melhor, o nosso engrandecimento, buscando o melhor para os outros, né? Fechando aqui, buscando o melhor para os outros. Lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda morava num apartamentinho, bem pequenininho, não era bem pequenininho, tinha 70 metros, era um apartamento pequeno, né? Tinha do lado do meu prédio uma loja de concessionária de automóveis. E era uma concessionária pequena, que ela devia ter ali uma dúzia de carros para vender, ou nem isso, né? Ou nem isso. E eram uns rapazes ali que eram os donos. E eu passava sempre ali na frente, ou de carro ou a pé. Aí um dia ficou toda coberta assim de tapume em volta, não dava pra ver. Aí um belo dia eu passei por ali e eles tinham tirado os tapumes e a loja estava toda reformada, toda linda, com vários automóveis. E eu olhei aquilo e os meus olhos fizeram assim. Eu falei, que lindo, que prosperidade. Eu fui lá dentro falar com eles. Eu entrei, o vendedor veio me atender. Eu falei, eu queria, sabe, o proprietário tá aqui. Tá, é lá o fulano. Aí eu fui lá falar com o fulano. Falei, olha, moro aqui do lado e eu acompanho vocês há muitos anos, vendo o trabalho de vocês, e hoje passei por aqui, vocês fizeram essa reforma, tá tudo tão lindo que eu queria parabenizar vocês e eu queria desejar muita prosperidade. O rapaz ficou emocionado, me agradeceu, aí a gente começou a conversar. Naquela época eu não era tão ligada a automóveis como eu sou hoje. Eu gosto muito de automóveis, né? Sou apreciadora de automóveis, bons automóveis. E naquela época não. E foi tão maravilhoso. E naquela época eu não tinha consciência do que eu tinha feito. Eu fazia isso naturalmente, mas eu não tinha consciência. E depois que eu fui estudar sobre prosperidade, sobre lei da atração, sobre tudo isso, a gente vê que uma pessoa próspera, ela celebra a prosperidade que ela vê nas outras pessoas, né? Então, a pessoa que quer ser próspera, ela precisa se autovigiar. Se ela tiver um pingo de inveja ou de ciúme porque o outro conquistou alguma coisa, ela nunca vai ser próspera. Nunca vai ser próspera. E outra coisa que eu já falei pra vocês. Às vezes eu chego num lugar e falo, arroa! A pessoa me olha assim com uma catipa, mulher louca, né? Olá, tudo bom? Enche o tanque pra mim de gasolina. Aí, que nem quando eu fui operada de varizes, né? Eu fiquei 4 horas e meia com anestesia geral. E de repente eu ouvi uma voz lá no fundo me chamando, Carla, Carla, o meu doutor. Aí eu abri os olhos e falei assim, oh, doutor, oh! Ele riu pra mim. E foi interessante que eu vim de um lugar espiritual, lá de São Francisco Xavier, um lugar no plano espiritual que eu estava numa maca. Enquanto eu estava anestesiada, meu espírito estava num lugar espiritual suspenso em cima de São Francisco Xavier, rodeado por 4 espíritos, um de uma pessoa encarnada e 3 desencarnados. Lindo, né? E aí eu falei, doutor, e voltei. A vida é maravilhosa, gente. E a gente precisa estar conectado com essa verdade. Débito, tá? 96,93. Tá, débito.
Obrigada, tá? Não, obrigada. Fechar aqui, porque é tanto barulho, né? Então, assim, a gente precisa, vejam bem, o assunto que a gente começou a falar no início desse encontro aqui, dessa viajandinha, né? Sobre as tragédias do mundo e sobre a necessidade da gente elevar a nossa frequência. E a frequência que eu tô agora, uma frequência super expandida de gratidão pela vida. E a gente precisa educar o nosso corpo a sentir isso e a vibrar isso. Porque essa vibração, ela afasta todo o mal, né? Afasta todo o mal. E a gente, com consciência de o porquê que nós viemos na vida, nós vamos fazer o nosso trabalho, né? E para finalizar, eu quero finalizar com uma coisa muito linda, que eu tenho uma aluna do Círculo de Mulheres, que ela mandou uma mensagem para mim assim: Carla, eu tô muito preocupada, muito nervosa, porque meu filho, ele é soldado, ele é médico, na verdade, soldado médico. Ele tem lá a hierarquia dele, que eu não entendo direito desse negócio. E ela falou assim, ele foi convocado para ir em Israel fazer resgate de brasileiros que estão querendo voltar para o Brasil, né? E eu queria que você me ensinasse alguma coisa para eu poder proteger ele, proteger a equipe, e para que tudo dê certo. Aí eu falei, olha, para tudo e você vai fazer o decreto para você ficar em paz, para você desapegar, para você sentir orgulho do seu filho, porque ele é um missionário, tá? Para você olhar para tudo isso e você se emocionar de gratidão, né? Então você não pode pegar o teu filho, que é um missionário, e você prender ele numa redoma. Ele tem que viver a missão dele. Isso para ele é muito importante. Para o espírito dele é muito importante, né? E uau! Aí passei um decreto. Depois ela me mandou, Carla. Aí me mandou foto dele lá, né? Já no avião, levando as pessoas e tal. E ela falou, Carla, eu tô tão orgulhosa. Eu falei, então agora você entrou na frequência certa. Entrou na frequência certa. A mesma coisa anos atrás. Teve um rapazinho que ele foi um das primeiras pessoas que começou a fazer greve aqui no Brasil contra o sistema de mídia, né? Não vou falar muito, que vocês sabem que não dá pra gente falar muito. E a mãe dele ela era cliente minha. E ela falou, cara, eu tô desesperada, meu filho tá lá na porta do não sei o que, fazendo greve. Eu falei, deixa ele, solta o menino, deixa seu filho viver a missão dele, vai se tratar, vai se cuidar. Entenderam, gente? Deixar as pessoas viverem suas vidas, as suas missões, né? Teu filho tem 7 anos, 8 anos? Não. Ah, ele tem 35. Deixa ele viver a missão dele. Ah, ele tem 25. Deixa ele viver a missão dele, né? Os nossos filhos são filhos do mundo. Vieram através do nosso ventre. Mas eles são os nossos irmãos também. Irmãos da terra, né? E existem muitos espíritos missionários que nascem através de nós e eles estão aí. E a gente que é mãe tem que se aguentar. E que é pai também tem que se aguentar, né? Então é isso, gente. Viver na gratidão, viver na elevação. Aconteça o que acontecer, aí a gente faz a nossa parte. Para que a gente possa elevar e manter a frequência do planeta sempre alta. E onde a gente vai chegando, a gente vai contagiando com essa energia boa os lugares que a gente vai passando. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Um grande arro. Tudo de bom. E a gente vai se falando na próxima viajandinha e nas lives lá do YouTube. Beijo.